Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing, o seu programa semanal sobre gestão, vendas, inovação e, claro, muito marketing. Eu sou o Robson e hoje vamos falar sobre um tema muito especial. É um tema que interessa praticamente a todos, né? Tanto o consumidor como também o empresário, que é o WhatsApp, né? E vamos falar especificamente como vender no WhatsApp, como aumentar as vendas, como atender de forma humanizada e de forma mais eficiente, usando essa ferramenta que é utilizada por 99% dos aparelhos aqui no Brasil, né? Para falar sobre esse tema, vamos trazer um especialista no assunto, a Érica Costa, né? Ela trabalha já com essa ferramenta de alguns anos, ministra cursos, atende empresas aqui em Natal, em todo o país, e essa é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vindo, Érica. Obrigada, Robson, obrigada pelo convite, espero poder compartilhar aí muito conhecimento para o seu telespectador. Bacana. Me fala um pouco como iniciou esse contato com o WhatsApp de forma profissional. Sua formação é em turismo, né? Isso. Você já também tem outras especialidades, mas como esse atendimento e vendas no WhatsApp entrou aí de forma profissional? Certo. Eu iniciei em 2018, já trabalhei com CLT, servidora pública, já trabalhei no terceiro setor, já fui comerciante e resolvi iniciar no empreendedorismo e comecei como assistente virtual, prestando serviço a pequeno e médio empreendedor, já com atendimento ao cliente pelo WhatsApp. Então, as empreendedoras que trabalhavam sozinha e trabalham sozinha não tinham como fazer os seus atendimentos atender seu cliente pelo WhatsApp, porque ou produziam ou atendiam o cliente. Então, eu vi um nicho possível de atuar e estou, então, nesse segmento desde 2018. Interessante. Foi a prática que lhe direcionou para essa atividade, Com né? certeza, Robson. Eu fui entendendo que conversar por mensagem, eu não poderia falar com os clientes da mesma forma que eu falava com os meus familiares, com os amigos, né, como a gente fala pelo WhatsApp. Precisava ter uma formalidade, precisava ter um script e um conhecimento de todo o produto e serviço de cada cliente para que eu pudesse atender melhor, com mais agilidade, com todas as informações de cada produto e serviço. Como eu falei na introdução, o aplicativo WhatsApp é um dos mais utilizados no Brasil, né? Acho que está lá no ranking de segundo, terceiro ou primeiro, não lembro agora. Mas praticamente todos os aparelhos têm uma conta de WhatsApp ou tem mais de uma. Pelo menos no meu tem 2 WhatsApps no mesmo aparelho, né? Tem como duplicar. E algumas das ações que a gente vai falar hoje, né? Das estratégias, dicas práticas, também podem ser utilizadas, claro, em outros meios de mensagens, né? O próprio inbox do Facebook, do direct do Instagram, o Messenger, né? Existem outras ferramentas de comunicação por texto, por áudio, por vídeo, que também pode ser aplicado. Mas o alvo hoje vai ser o WhatsApp, que ele é a ferramenta ali carro-chefe. E eu queria começar o assunto falando um pouco da importância, né, do WhatsApp para o atendimento, principalmente nesse período pós-pandemia, né, que muitas empresas foram forçadas a atender somente no digital e algumas delas já estavam prontas, já estavam ali tendo um trabalho com essa ferramenta, outras foram um momento em que teve que, por necessidade, adotar o WhatsApp como o principal canal de vendas ou atendimento. Então, me fala um pouco como é que a importância dessa ferramenta no dia a dia das empresas atualmente. Pronto. É importante dizer que somos 162 bilhões de brasileiros no WhatsApp. Então, você que nos assiste, que tem empresa, o seu cliente está no WhatsApp. Então, ele é um canal de comunicação, de fato, que precisa ser absorvido pela empresa. E ele precisa de estratégias, né? Como qualquer canal de vendas. Então, a importância hoje, ela tem um grau máximo, né? Especialmente após a pandemia, como você bem colocou. Esse foi um período que a minha empresa
deu um grande passo, evoluiu bastante, porque justamente as pessoas, os empresários que precisaram fechar suas lojas físicas, correram para o WhatsApp. Então, antes eles faziam de forma amadora, então tiveram que efetivamente criar uma cultura de atendimento por esse canal, né? Então, todas as empresas hoje, seja ela grande o barzinho da esquina, eles têm um canal de WhatsApp do qual o cliente vai acessar e vai fazer contato. Então, geralmente, hoje, eu falo muito nos meus treinamentos, né? O cliente, quando ele pesquisa algum produto, algum serviço, geralmente é no Google, e aí ele procura, acha o Instagram, vê o Instagram, vai direto para a bio e tem lá no Linktree o link para o WhatsApp. Então, esse é o primeiro, é um pouco da jornada do cliente até chegar no seu canal de WhatsApp, é um pouco isso. Então, precisa existir e precisa ser feito com estratégias. O WhatsApp é uma ferramenta que pode ser utilizada de diversas formas, né? Para vendas, para atendimento, para saque, para pós-venda, suporte, né? Para integração entre a equipe, existe muito isso também, né? Inclusive, todo mundo fala que tem 2 grupos de WhatsApp na empresa, né? O oficial e o dos bastidores que o chefe não está. Mas, especificando um pouco mais em relação a atendimento e vendas, qual seria as principais diferenças entre essas duas coisas que tem muita empresa ainda que confunde, que mistura, né? Como você descreveria um processo de atendimento e um processo de vendas? O atendimento, na verdade, eu vou começar por vendas, né? O processo de vendas, ele tem um passo a passo, sabe, Robson? E as pessoas ainda confundem isso no WhatsApp, justamente porque esse canal ele surgiu como mensagem instantânea. Então, as pessoas não entenderam ainda. Vamos falar sempre do WhatsApp Business, né? É importante a gente frisar essa questão, porque o WhatsApp hoje, para negócios, é o business que é o mais utilizado e o mais apropriado, né? Então, as pessoas saíram do WhatsApp, né? Os empresários, o empreendedor, e foi para o business. Mas a comunicação ainda ficou com a do WhatsApp sem ser o de negócios, né? Então, nesse sentido, vendas precisa ter um processo. A empresa ela precisa ter a cultura do atendimento pelo WhatsApp também. Então, quando você constrói o processo de vendas, o que é esse processo de vendas? Eu costumo dizer o seguinte, que primeiro a gente se conecta com esse cliente. Então, antes de vender, quanto é o bolo? R$100. Antes de dar o preço, a gente precisa se conectar com esse cliente. Então, aí entra um processo de vendas, né? O atendimento é aquilo que a gente fala, ele é o essencial para qualquer nicho, para qualquer negócio. Então, o atendimento é a abordagem, é a forma que você vai acolher esse cliente e é a forma com a qual você vai conversar com ele. Então, existe um começo, meio e fim, né? A abordagem, o meio do relacionamento, partindo para o fechamento da venda. Então, eles meio que se conectam, né? Estão juntos, mas é importante que a empresa tenha o seu processo de vendas. Como é que eu quero vender meu produto no WhatsApp? Então, é importante a gente refletir sobre isso e traçar uma estratégia para montar o processo de vendas. E parte desse processo está descrito no script, né? Exatamente. Então, fala um pouco. É um dos serviços que você desenvolve. Isso. Me fala um pouco como é construído um script, como é que você... se uma empresa lhe procurasse hoje para desenvolver... Érica, eu tenho aqui um atendimento, mas falta um norte, falta um roteiro. Como é que é essa abordagem que você realiza com seus clientes? Muito bem. O script, ele é, como você disse, ele dá o norte, ele é o guia do seu atendimento ao cliente, né? O que precisa ter nesse script hoje? Primeiro de tudo, todas as informações da sua empresa. Produto, serviço, quais os benefícios, quais as vantagens que tem os seus produtos, os seus serviços, os valores, a forma de pagamento, como que é a entrega, todas as informações elas devem constar nesse script de atendimento. Então, o script ele é estruturado em fases, né? Desde o momento que o cliente chega no seu canal de WhatsApp,
né? Aí você vai estruturando que é o acolhimento, o meio de conversa, vai dialogando com ele, se conectando, uma escuta ativa importante, porque eu preciso entender o que o cliente deseja da minha loja, da minha empresa, né? O atendimento em loja física, a gente está de olho, né? Frente a frente com o cliente, então eu consigo meio que identificar nas expressões dele se ele está nervoso, se ele está feliz, se ele está com pressa. O tom de voz, né? O tom de voz, exatamente. No WhatsApp, não. Né? A não ser que ele te envie um áudio, né? Mas de toda sorte é na mensagem escrita. Então, o script ele tem que ter todo esse passo a passo, todo esse texto pronto. É engessado? Não, não é engessado, mas ele é um guia que vai nortear o seu atendimento durante esse contato com o cliente. Então, é muito importante ter nesse script as objeções. Quando o cliente fala, está caro, né? Ou vou conversar com meu marido, vou conversar com a minha esposa, depois eu falo com vocês. Então, eu preciso já ter nesse script como é que eu vou combater, como é que eu vou reverter essa situação da objeção. Porque o que acontece hoje é quando a gente fala, está caro, o primeiro impulso. O primeiro impulso é dizer, tá bom, então veja, depois retorna. Né? Mas no geral, um desconto que nem necessariamente vai ser a melhor saída, né, para a empresa. Exatamente. Então, dentro do texto de objeção, quando o atendente tem essa informação na mão, fica muito mais fácil ele trabalhar e continuar no relacionamento, no atendimento. Bacana. O script de vendas, na verdade, ele não precisa ser engessado, né? Como você falou, é um documento vivo, dinâmico, precisa ser atualizado. Mas antes de ser atualizado, ele precisa ser validado, né? Exato. Então é importante você testar ele por um determinado tempo ou uma determinada quantidade de vezes, até que você adapte a realidade ao que funciona melhor para o seu segmento, para o seu perfil de cliente. E se for uma equipe, você vai coletando ali as melhores práticas, né, de cada um. O vendedor está tendo mais desempenho usando essa palavra, usando esse parágrafo, e aí vai construindo a partir dos melhores resultados. Mas entendendo que precisa primeiro validar o que foi construído inicialmente. Isso é muito importante que você falou, Robson, porque às vezes a gente entrega o script para o cliente e aí ele começa a usar, mas não está dando certo. Sim, porque o dia a dia da empresa é que vai fazer com que aquele script seja contemplado, validado, como você bem disse, e formatado. Né? Então, o atendente que estiver à frente utilizando o script, ele que vai conseguir concluir e validar todo esse documento. Cada cliente é um cliente, então, às vezes, a mensagem que eu usar para um não vai servir para outro. Então, por isso que eu sempre volto a falar aqui da escutativa. É importante ter uma escutativa para poder a gente identificar qual a melhor abordagem a ser feita. Antes de vir para cá, eu estava assistindo um podcast também. A gente faz e consome podcast, né? E aí era o Washington Oliveto, um grande publicitário, e ele falava sobre o papel do publicitário, né? E aí eu coloco também o papel do vendedor, ser muito semelhante, até porque o publicitário tem que ser um vendedor, vender através da comunicação. Ele fala que é ajustar a linguagem, ajustar a mensagem ao público. Ele disse, como publicitário, às vezes eu vendo para um caminhoneiro, às vezes para o dono de casa, para um estudante, para um profissional liberal, e eu adequo a mensagem para esse público, para que ele compreenda, para que ele se sinta motivado e realize a compra. Então, mesma coisa é um roteiro de vendas, né? Com certeza. Você tem que ir ajustando de acordo com o público. Então, se o cliente... Você tem uma base, que é o script, mas se o cliente usa uma palavra, um vocabulário, você pode também utilizar aquelas palavras para até gerar uma identificação maior. O rapport, né? Que a gente chama, né? né? Então, faz todo sentido mesmo o que ele disse, porque, assim, nós temos vários perfis de cliente, né? Então, não adianta eu falar do mesmo jeito para todos os clientes. Fica uma coisa chata, né? Às vezes, dependendo do perfil, a pessoa acaba não entendendo o que está acontecendo direito. Então, a gente tem que sempre adaptar mesmo. O script, ele é um guia, ele é um norteador. Por quê? O que acontece hoje? Às vezes, o atendente não sabe o que falar.
Ou cada vendedor, cada atendente escreve uma coisa diferente para uma empresa só. Então, assim, exatamente. qual é o tom da empresa? A essência, como a empresa qual é a linguagem, né? Eu falo muito disso. Existem várias empresas dentro da mesma empresa. Então o que eu gosto de trabalhar nos scripts das empresas é a linguagem. A empresa, ela é única. Ela pode ter vários atendentes, mas a linguagem, qual é a essência da sua empresa? E aí a gente vai trazer. Eu tenho loja física, como é que é na loja física? Vamos fazer o mesmo formato de linguagem, de essência? Porque aí é meio que nem Coca-Cola, né? A gente conhece todas as propagandas da Coca-Cola, então bateu o olho sabe que é. Tem uma unidade ali, né? Exatamente. Então, o atendimento por mensagem precisa ser nesse formato também. Interessante. A gente falou sobre texto e sobre áudio. Esse é um parêntese também, assim, a questão do emoji, né? Se for para um público mais velho, talvez ele não consiga ter essa leitura da figura. Já o público mais jovem, ele consegue, atrás da figura, ele entender a mensagem que está sendo passada. Então, é flexibilizar de acordo com o público, né? Com certeza. O idoso, ele prefere áudio. Sim. E aí, eu já vi empresas, não ouvimos áudios. Você aí já está excluindo um público, né? Até tem pessoas analfabetas que não sentem a vontade de escrever ali errado, e ele manda um áudio porque sente mais seguro. Eu gosto de falar, Robson, que o WhatsApp ele é um aplicativo inclusivo. Democrático. Primeiro que ele é gratuito. As empresas não pagam nada para utilizar. O que você precisa? De um aparelho celular, de uma boa internet. Então, assim, é uma ferramenta excelente para fazer vendas, para potencializar os negócios, para crescer o faturamento. Eu tenho resultados na minha empresa de clientes que começaram a faturar 30%, 40% a mais utilizando o WhatsApp. Utilizando da forma correta, né? Da forma correta. E aí só a questão do áudio também tem que pedir permissão, né? Em alguns momentos, para não ficar só o bloco de texto. É sempre importante a gente não ser invasivo, né? Porque pedir licença, pedir autorização, posso enviar fotos, posso enviar um áudio, né? Já mostra que você se preocupa com o cliente, porque você não quer encher a caixa de mensagem dele com 30 fotos, com vários áudios. Então, acima de tudo, ter essa educação e esse entendimento de perguntar ao cliente. A gente falou do processo, né, do script de vendas, e acho que é importante também falar sobre o operador, né? Sim. O atendente, o vendedor que vai fazer o uso dessa ferramenta, desse documento que é o script. Quais são as características de um bom vendedor de WhatsApp? Bom, essa pergunta é excelente porque as pessoas me perguntam muito, né? Na verdade, surgiu uma nova profissão, né? Já existem vagas, né? Sim, atendente no WhatsApp, vendedora para WhatsApp. Eles colocam nas funções, né? Para atender no WhatsApp. Então, assim, hoje eu contrato algumas assistentes virtuais para fazer atendimento ao cliente para algumas empresas. O que eu indico muito e prezo muito é que sejam pessoas com uma boa escrita, uma excelente escuta ativa, né? O que é uma escuta ativa? É você ouvir, entender, ler, compreender o que o cliente está querendo, né? Está pedindo. Ter uma excelente interpretação de texto. Quem nunca aí já interpretou de forma errada alguma mensagem escrita, né, da família, isso acontece muito e acontece também nos negócios. Então, por isso que é importante ter uma boa interpretação de texto. Proatividade é outra característica fundamental. Por que a proatividade? O atendente não tem que esperar o cliente chegar no WhatsApp. Ele tem outras funções a serem desenvolvidas no dia a dia, que é o pós-venda, que é o envio de conteúdos, né? O que está indo para o Instagram da loja, vamos encaminhar para os clientes do WhatsApp. Essa é uma forma da gente se relacionar, da gente se conectar, né? Então, precisa ser proativo. O cliente, ele não vem sozinho. Às vezes ele vem pelo anúncio, ele vem porque ele procurou no Google, mas a gente tem sempre que lembrar, estamos aqui para esse cliente, né? Até porque
para vender para o cliente que já comprou, sai muito mais barato para a empresa do que trazer um novo cliente. Se eu não me engano, até 40% mais, exatamente, mais barato. Exatamente. Então, assim, precisa ter essa proatividade. Tem muitas empresas que colocam os vendedores de loja física para atender no WhatsApp. Eu até entendo esse formato, né? Mas se você, empreendedor, empresário, que quer realmente profissionalizar esse canal, o ideal é que você tenha um atendente específico para esse canal de WhatsApp, né? Em especial se a sua demanda é muito grande. Não estou dizendo para aqueles que têm 5, 6 vendas, mas aquelas empresas que têm mais de 15, 20 clientes ao dia no WhatsApp, o ideal é ter um profissional para fazer esse atendimento. Uma característica também, que você já falou, proatividade, é de não se limitar à primeira resposta do cliente, né? Tipo assim, vou pensar, ou vejo já e passo 1 dia, 2 dias sem responder. E quais seriam a média, como você orienta hoje, média de tentativas para iniciar ou para manter a conversa? Eu sempre sugiro nos treinamentos, até para os meus clientes, de 2 a 3 tentativas, Robson. Não dias seguidos, não dias consecutivos, né? Mas você conversar, a objeção foi hoje, vou pensar, amanhã retorna, né? Com uma pergunta que faça sentido, que tenha bom senso, né? Antes de você... Ele falou, vou falar com meu marido. Pergunte para ele, como é que você vai conversar com o seu marido sobre essa questão? Porque, às vezes, cada história tem 2, 3 versões, né? Então, dependendo do produto, oriente a esposa, o marido, a forma ideal de conversar com o seu cônjuge para poder entender e se relacionar mesmo, né? E mostrar para o cliente, olha, faça desse jeito para ver se dá certo, né? Mas o ideal é você, no dia seguinte, conversar, buscar esse cliente novamente, chamando pelo nome, ver se ele avaliou a proposta, ver se ele conseguiu conversar com o seu cônjuge, enfim, tentando trazer. Tentei 2 vezes, tentei na terceira, não deu, finalize esse contato. Agradeça pela oportunidade de ter apresentado o seu produto, a sua proposta, diz que vai encerrar o atendimento e agradeça por ele ter entrado em contato e espera atendê-lo em outra oportunidade. É importante também fechar esse ciclo, né, para não ficar uma lacuna, nem o vendedor na expectativa de ainda vender, né, e nem o cliente, para ele ver que nos importamos com ele. Né? Eu não comprei dessa empresa, mas ela me respeitou. Sim. E como você já bem falou, você não vai ficar só perguntando, e aí, eu tenho uma resposta? Você pode acrescentar com conteúdo que saiu na rede social, sim, com um vídeo depoimento de um cliente que já comprou de você, né, uma prova social. Você pode acrescentar de outras formas para que o cliente também possa refletir, possa chegar a uma decisão de compra, né? E mostre esse vídeo para o seu esposo, né? Veja esse benefício, sempre valorizando o seu produto e o seu serviço. Bacana. E em relação à humanização, né? Muita gente reclama do atendimento no WhatsApp porque às vezes é robótico, né? Sim. E claro que quando você está atendendo muita gente, você tem uma grande quantidade de pessoas, acaba sendo um pouco robótico, não tem como ser totalmente personalizado, né? Mas de que forma a gente pode fazer, de que forma o vendedor pode, que estratégia ele pode utilizar para deixar esse atendimento mais personalizado, mais humanizado, menos robótico? Sim, acima de tudo, chamar o cliente pelo nome, né? É fundamental perguntar o nome, chamá-lo pelo nome. Por quê? As pessoas se sentem mais acolhidas quando eu chamo. Oi, Robson, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, elas se sentem mais acolhidas nesse sentido, né? O atendimento humanizado, ele gera uma conexão, né? Ele gera um relacionamento com o cliente. Então, é um diálogo, é um bate-papo dentro de um bom senso, né? Dentro de um pensamento assim, ele é meu cliente, ele está aqui e eu preciso vender.
Só que eu não preciso colocar o produto para ele logo à venda. Então, um bate-papo é que vai tornar tudo aquilo humanizado mesmo, né? E é importante também que o marketing, né, tenha esse contato com o pessoal de atendimento para direcionar, estamos fazendo uma campanha com esse objetivo, vai chegar possivelmente um lead interessado nesse produto, nesse serviço, para que aí o atendente também já esteja preparado para fazer uma boa um bom acolhimento, uma boa recepção desse lead, né? Então, como é que você trabalha hoje com as empresas que fazem anúncios, que fazem campanhas, e aí quando chega você já está ciente de que abordagem fazer, né, de que forma você vai tratar esse novo contato? Esse ponto é bem importante, bem interessante, porque eu costumo falar que o atendimento ele anda de mãos dadas com o marketing, né? Então, quando as empresas elas querem, elas fazem muito uso hoje em dia de tráfego pago, de anúncio, o atendimento precisa estar sabendo. Por quê? Vamos criar scripts de atendimento específico para receber esse cliente do anúncio pago, tá? Então, quando a gente sabe com antecedência, a gente se organiza, faz o texto, o script para receber esse cliente. No final de cada tráfego, por exemplo, faz de 10 dias, 3 dias, 4 dias, a gente consegue gerar um relatório, né, para a agência de marketing, direcionando e ajudando as agências a direcionar melhor essas estratégias de divulgação, né, porque eles precisam desse feedback. Às vezes as agências não sabem, né, Robson, quantos cliques efetivamente os anúncios tiveram. E o WhatsApp, a gente consegue tirar essa informação do WhatsApp. Às vezes, né, aconteceu recentemente com uma empresa. Está rodando desde sábado o anúncio. Na quarta-feira, eu já avisei o cliente. Olha, tivemos 5 cliques. 5 leads entraram em contato. Então, a agência já refez a estratégia. Então, esse relacionamento com as agências é muito importante. E não só o número, né, mas também dar referência se os clientes são bem qualificados pela campanha. Se são clientes que têm perfil de compra, poder aquisitivo. Então, não só o quantitativo, mas o qualitativo também. O atendente pode passar essa informação para o marketing poder trabalhar melhor a segmentação da campanha. E a gente começou a falar de um assunto que é super importante, que são as métricas, né? Muitas empresas, infelizmente, ainda não têm os números de atendimento, de vendas, né, para tomar decisões, para ajustar, por exemplo, um script, para até mesmo trabalhar o mix de produto. O pessoal está chegando procurando por um serviço ou um produto específico que antes não tinha saída ou que talvez não seja interessante para a empresa. Então, como é que você trabalha essa questão hoje de desenvolver um relatório e qual a importância desse tipo de número, né, para o gestor da empresa? Pronto. Hoje a Otimiza, que é a minha empresa, a gente trabalha com relatórios, né, ou CRM, que são plataformas e sites que têm vários relatórios importantes. Já são automatizados, Automatizados, né? Exatamente. Ajudam muito no nosso dia a dia do atendimento. Mas eu não tenho condições de ter um CRM profissional. Não tem problema. Temos as planilhas de Excel que funcionam muito bem para gerar esse relatório, né? Então, a Otimiza hoje apresenta e faz esse relatório para mostrar justamente o que o Robson disse. Não só quantas pessoas nós atendemos durante o mês, mas também o que tem nesse relatório, que é importante as empresas, você que tem aí o atendimento no WhatsApp, o que é importante você ter, quais os serviços e produtos estão sendo mais procurados, né? O que os clientes disseram após comprar o seu produto, qual foi o feedback. Teve feedback negativo, teve positivo. Então, todas essas informações, o atendente ele precisa estar qualificado para poder colocar e mostrar no final do mês. Olha, temos esses resultados. Em cima disso, a agência de marketing vai trabalhar, a empresa vai refletir o que ela pode melhorar com os pontos negativos, quais são os positivos que ainda podem melhorar ainda mais. Então, é importante, tudo isso faz parte, Robson, da estratégia de vendas de atendimento de cada empresa.
Vou repetir novamente, cultura de atendimento. As empresas, algumas, não têm a cultura do atendimento. Então, é importante a gente começar a refletir nesse nome e cada empresa construir a sua cultura. Não é difícil, é fácil, porque quando cai no dia a dia, que a gente começa a fazer, vira uma coisa muito mais fácil do que a gente imaginava. Toda transição é bem complicada, né? Assim, toda mudança, o ser humano é resistente a mudanças, né? Então, assim, vai mudar o processo, a partir de agora vai ser assim, vamos usar essa ferramenta, vamos alimentar esse relatório aqui, esse sistema aqui, as pessoas reagem de forma negativa, né? Ali com o pé atrás, mas depois que o processo está implementado, todo mundo vai perceber que é muito mais fluido, muito melhor, muito mais rico de informações, né? E sobre isso também, a gente pode falar sobre algumas ferramentas de automação, né? Sim. Além da própria ferramenta do WhatsApp, que a gente vai detalhar um pouquinho melhor o WhatsApp Business, existem umas ferramentas que você pode integrar e que você tem um relatório mais automatizado também. Você tem, por exemplo, a taxa de tempo de atendimento de cada consultor, de cada vendedor, né? Por exemplo, você tem 5, 3 atendem até 5 minutos, eles respondem o cliente, mas 2 demoram um pouco mais, respondem 10 minutos depois. Então, o que está acontecendo? O tempo de atendimento, não só o tempo de resposta, mas tem desses 5, 3 também, eles passam 8 minutos em média atendendo o cliente, outros passam 25 minutos. Mas aí os que passam 25 minutos fecham mais, você converte mais venda. Então, você tem todas as informações para fazer uma análise criteriosa, estratégica para tomar decisões, né? Então, você indicaria qual o momento de utilizar uma ferramenta dessa ou não? O CRM sempre é importante utilizar, né? O WhatsApp ele tem uma extensão que tem um pouco de CRM para quem desejar conhecer. Tudo é um custo, né? Eu entendo que várias empresas não têm essa disponibilidade financeira para ter o CRM, mas é como você colocou, o CRM ele vai te dar relatórios, vai te dar um conteúdo muito importante de produtividade, né, da sua equipe. A gente pode programar o retorno, né? Robson não fechou comigo hoje. Daqui quantos dias, Robson, eu posso falar com você? Me liga daqui 30 dias. Então, eu posso usar a ferramenta para programar uma conversa com o Robson daqui 30 dias novamente, né? Coisas que, se a gente fizer no dia a dia, às vezes cai no esquecimento, né? Mas eu vou dar uma dica usando o WhatsApp, que também é super possível, né? Existem outras funções também, que é o próprio gestor poder analisar as conversas sem estar pegando o celular, né? Deixa eu ver suas conversas, fica constrangedor. Mas com a ferramenta você pode fazer análise ali, se o roteiro está sendo seguido, e também você consegue centralizar todos os contatos, todas as conversas, né? Vários atendentes em um único número. Exato. Então, fica mais fácil para o cliente decorar um único número, para você ter esse controle, não ficar solto, né? Você estava dando exemplo de empresas que tem cada vendedor um telefone, um chip diferente. Quais os riscos que isso oferece à empresa? Eu já tive contato com algumas empresas. Primeiro, assim, quando esse funcionário, esse colaborador sair da empresa, ele vai levar embora o cadastro de clientes. Carteira de clientes. Né? Então, isso é um fato. Esse é um grande risco que essa empresa vai correr. Agora, o outro fator é a linguagem, como a gente falou agora há pouco, né? São vários vendedores falando de qualquer forma com o cliente. Então, fica sem a essência, fica sem a marca da empresa de atendimento, né? Então, esse é um outro grande risco que acontece hoje em dia. E em relação à ferramenta nativa, né? Sem precisar contratar nada, o que a gente já tem no celular, quais são as possibilidades que o WhatsApp Business oferece hoje em dia? A gente sabe que tem etiqueta, tem várias outras ferramentas dentro do WhatsApp que pode ser utilizado de forma bem profissional, né, e trazer várias vantagens para a empresa. Eu queria que você apresentasse assim, um cenário geral do que já tem naturalmente, sem precisar contratar nenhuma outra ferramenta. Então, eu falei que eu ia dar uma dica, né, para a gente não esquecer de falar com aquele cliente que pediu para a gente entrar em contato daqui 5 dias. São as etiquetas,
né? As etiquetas a gente pode nomear com o que você desejar. Lead frio, lead quente, cliente novo, cliente em relacionamento, cliente que pediu para falar daqui quantos dias. Enfim, você pode nomear as etiquetas da forma que você achar melhor. E aí, utilizando as etiquetas é uma forma sensacional de você organizar esse atendimento, tá? Porque, por exemplo, se eu fizer um anúncio pago para eu vou pegar o ramo de estética, Botox, vamos fazer um Botox, anunciar Botox, enfim. Você vai pegar aqueles clientes das etiquetas que já falaram com você sobre Botox, e aí você vai direcionar o anúncio para aquele cliente. Então, fica muito mais prático, né? Mensagem de ausência, mensagem de saudação, são duas funções do WhatsApp Business muito importante que seja utilizada. Mensagem de saudação, por quê? Aqui você vai apresentar a sua empresa e já vai iniciar o atendimento com esse cliente. Mensagem de ausência, por quê? Porque eu vou colocar o horário de funcionamento da minha empresa. Não é porque eu tenho um WhatsApp no meu comércio, na minha loja, que eu estou disponível 24 horas para atender. É importante delimitar um limite ali, Exatamente. né? O horário comercial, um horário estendido, mas que tenha horário de início e horário de encerramento. Exatamente. E aí essa mensagem, ela chega de forma... Somente essas duas chegam de forma automática, né? Então, a ausência, ela vai chegar, o cliente entrou comigo, eu fecho às 5, o cliente entrou comigo em contato às 8, ele vai receber essa mensagem, tá? Então, ambas as mensagens muito bem escritas, muito bem direcionadas, né, e humanizadas. Respostas rápidas. Todo o script que for elaborado, as respostas vão lá para respostas rápidas do WhatsApp. Isso facilita em quê? Em não digitar tudo que você tem que digitar toda vez para o cliente. Tá? Então, todas as respostas vão estar prontas e aí você vai utilizar esse recurso para enviar para o cliente. Claro que antes de enviar, nós vamos ler a mensagem, ver se faz sentido, fazer alguns ajustes que for necessários e aí envia, né? A outra função é o catálogo. O catálogo é sensacional. Eu fiquei mega feliz, porque quando eu comecei em 2018 não tinha nada disso, né? Não tinha nenhuma função, né? O WhatsApp Web era só para um aparelho, né? O celular e um computador. Hoje em dia são 4. Então, tudo isso ajuda muito o meu trabalho hoje em dia, né? Mas o catálogo, você vai poder colocar todos os seus produtos lá, né? Então, o WhatsApp tem um carrinho de compra também, né? Até o meio de pagamento, né? A gente sabe que não pegou tanto porque o Pix já se popularizou bem mais, mas você pode comprar e pagar diretamente pelo WhatsApp. Também não vingou muito pelo fato de ficou limitado para um banco, para uma coisa, né? Eles não conseguiram expandir muito. E o Pix veio e resolveu essa questão, né? Mas, de toda forma, além do catálogo, link, né? Antigamente também não tinha o link para a gente jogar lá no Instagram. Então, quando criou o link, também foi sensacional e facilitou muito, né, o atendimento. Acho que são esses, né? As etiquetas. Você pode também personalizar o seu perfil, né? Ou colocar o endereço, colocar até outras informações. O site da empresa, o horário de funcionamento, né? Fazer um resumo do que é a sua empresa e colocar lá no perfil. E a foto, né? É importante ter uma foto profissional, empresarial, ou da sua loja, ou se você é um profissional liberal, mas uma foto bem profissional. Ainda sobre a etiqueta, acho que foi o primeiro item que você citou, conversando com a lojista, ela colocou o tamanho que a cliente usa. Era uma loja de roupas, então assim, essa cliente que já me comprou usa M. Então, eu vou oferecer peças que seja desse tamanho. Não vou oferecer uma peça P, uma peça G. Então, assim, você pode utilizar de formas diversas para categorizar, para organizar melhor o seu atendimento, né? E quais são as características... Aliás, características que eu já falei aqui. Isso. Mas em relação a casos de sucesso. Você já falou aqui um caso de um cliente que aumentou o faturamento. Quais são outros casos que você pode falar ou detalhar esse, talvez, o antes e o depois?
São vários cases, assim. Eu fico muito feliz com isso, porque é um trabalho que eu desenvolvo com muito carinho, muita paixão. Às vezes a menina do WhatsApp chegou, né? Os clientes falam, né? Eu me sinto super lisonjeada, para falar a verdade. Mas temos sim um case que foi uma das minhas primeiras clientes aqui do Rio Grande do Norte, onde a gente conseguiu aumentar o faturamento em 30%, 40%, chegamos a ter no mês. Isso porque, mesmo ela não tinha loja física, né? É importante dizer isso. O nicho dela era muito específico, e aí veio a pandemia, então a gente teve que expandir um pouco o olhar, e isso fez com que o faturamento aumentasse, né? Ela perdeu alguns casamentos, porque foram adiados, tal, porque era um nicho bem para casamento, festa de 15 anos. E aí, nesse sentido, a gente precisou ampliar, fazer delivery, né? Enfim, percorrer outros caminhos. E isso fez com que ela não fechasse a loja e, ao contrário, manteve toda a equipe e faturou 40%. Né? Empresas de estética, por exemplo, a gente que faz o atendimento, a gente precisa ser vendedor. Acho que é uma outra característica que é importante a gente colocar, Robson, que é ser vendedor. Mas eu não sei vender, mas a gente conversando aprende. Existem vários cursos que podem te auxiliar também nessa questão. Então, essa empresa de estética, por exemplo, a gente está conseguindo converter muitos clientes, né, no sentido de anúncio. Fez anúncio, a gente consegue trazer e fechar esse cliente. Temos também academia de ginástica, vários setores que conseguimos trazer, profissionalizar o atendimento e, com isso, converter mais vendas e faturar mais, né? Que é isso que eu carrego, potencializar as vendas pelo canal do WhatsApp. Esses são casos positivos, né? Eu acredito que existem outros, que você não vai descrever todos aqui, que falta tempo. E certamente outros casos estão sendo construídos, né? Para que em outra oportunidade você possa detalhar, apresentar. Mas também existem casos negativos, né? Sim, assim, que com você certeza. chegou a apresentar uma estratégia e o empresário não compreendeu, não deu a atenção necessária. Me fala um pouco desses casos que são mais preocupantes, né? Exatamente. Então, às vezes a gente apresenta a estratégia para o cliente de vendas ou de prospecção ou de algum serviço, e eles direcionam de outra forma. Não, eu não quero fazer assim, eu quero fazer assado. E quando vamos para o assado, digamos assim, a expectativa desse cliente ela é ruim, porque não foi do jeito que ele quis que fosse, né? E aí acaba ficando uma situação bastante constrangedora, porque você não pode falar, eu falei que não ia dar certo, né? A vontade dá, né? A vontade é essa, contém... exatamente. Eu não posso dizer para ele, olha, se fizer assim... Mas, enfim, então existem casos, também, até coloquei no meu Instagram, vocês podem lá ver, erros da minha própria equipe de abordagem, né, que foi feita de forma errada, mas a gente conseguiu reverter a situação. Então, eu levo também os cases negativos para o Instagram, porque, assim, acontece e vai acontecer. Então, a gente precisa saber reverter as situações negativas a favor da gente. Num volume de atendimento é natural que algum erro aconteça, algum imprevisto, né? É do ser humano falhar, né? Mas é importante se policiar, seguir o processo para que possa fluir da melhor forma possível, né? Você falou uma coisa bem importante, que precisa ser vendedor, né? Independente do segmento, precisa ter alguém para vender. Infelizmente, acontece de algumas empresas não ter vendedor. Robson, como é que pode uma empresa não ter um vendedor? Mas como é que ela está de pé? Está de pé porque as pessoas vão lá e compram. Não quer dizer que a empresa vá lá e venda. Né? É bem diferente. O pessoal fala que o vendedor da Coca-Cola tira pedido, né? Ele não precisa vender. Mas não são todas as empresas que são a Coca-Cola, né? Então é importante que na sua equipe tenha no mínimo uma pessoa focada em vendas. Mas acontece muito na área de saúde, por exemplo,
Na clínica tem um balconista que organiza ali o atendimento, né? O cadastro do paciente. Tem um médico, às vezes tem alguém que faz a agenda, mas não tem ninguém que faça uma venda. Né? Isso é muito comum na área médica e até existe também, às vezes, um preconceito contra a venda nesse segmento. Mas em outros segmentos também, outro tipo de empresa, escolas, por exemplo, é outro segmento que também existe poucas, tem uma equipe de vendas mesmo, treinamento de vendas, ou alguém que tenha habilidade para atender e acolher o cliente e direcionar ele para um fechamento. Então é importante que sua empresa se preocupe com isso. É claro que não pode estar centralizado no gestor. O gestor ele tem que gerir a empresa, a equipe, compras, vendas, finanças, né, toda uma série de outras questões, mas é importante que toda empresa tenha um vendedor. E se não tem ainda, ou se quem está responsável pelas vendas não tem a qualificação, pode buscar na internet, pode buscar em cursos presenciais, pode contratar uma equipe para dar um suporte, uma assessoria, né, tanto de marketing para atrair um novo cliente, como também uma equipe como a da Otimiza, que vai fazer esse acolhimento, um treinamento e preparar, deixar tudo pronto para que essa equipe possa, né, dar andamento. Você falou em escolas, hoje em dia já tem até cursos para fechamento de matrícula. Eu vi esses dias na internet cursos direcionados para esse segmento escolar. Então, assim, se a gente procurar, acha um curso muito interessante que possa não ensinar 100%, mas 80% do caminho você já vai conseguir desenrolar bastante. Uma outra coisa que eu percebo é que as pessoas acham que publicar alguma coisa na internet vai fazer com que os clientes decidam comprar sozinhos, né? Tem uma empresa que eu atendi que tem um curso online. O curso é muito bom, mas os clientes acabam, como não é uma marca conhecida, e na internet se vende sozinho, se vende. Quando geralmente é uma marca muito forte. Então, assim, os grandes gurus da internet, Érico Rocha e muitos outros, né? Eu não vou citar aqui os nomes porque me foge a mente, mas são muitos. E também muitas empresas, né? O próprio e-commerce, Americanas, Amazon, essas conseguem vender sozinhas. Elas fazem os anúncios, já tem uma credibilidade, já tem uma marca que as pessoas confiam, então as pessoas vão lá, analisam por si só e fazem o pedido e a compra, pagamento, tudo de forma online. Mas uma empresa menor, seja regional ou até mesmo nacional, que você ainda não tem essa confiança, a primeira compra, você geralmente busca um atendimento mais individualizado, seja no WhatsApp, seja em outro canal. E aí muitas empresas têm expectativa que isso não é necessário. Ah, mas lá já tá no Hotmart, meu produto já tem um botão de compra e de pagamento lá, e o cliente ainda vem me procurar no WhatsApp. Como é que eu faço para que isso não aconteça? E geralmente eu chego alinhando a expectativa, dizendo que realmente vai ser necessário por um bom tempo você fazer esse atendimento. Então, é uma realidade que a gente não tem como fugir. Até que sua marca seja mais confiável, que as pessoas confiem mais nela, que ela seja mais conhecida, né? Gere mais credibilidade, é necessário. E ainda assim, até aquelas que têm credibilidade também tem um atendimento no WhatsApp. Magalu tem um atendimento no WhatsApp. Na verdade, todas têm, né, hoje em dia. E algumas pessoas, elas têm ainda um preconceito, né, de comprar online. Hoje em dia, você citou cursos, né? Então, os cursos online têm de vários nichos, de vários temas. Então, as pessoas, às vezes, até confundem, não sabem nem o que quer, na verdade. Então, ter um canal de WhatsApp para você tirar essa dúvida é perfeitamente possível, importante. Hoje em dia, o Instagram ele é a vitrine, né, como dizem. É lá que as pessoas vão ver seu produto. Algumas empresas têm a loja do Instagram mesmo, que ajuda bastante, mas outras não têm. É no botão do WhatsApp que as pessoas vão tirar dúvida. Verdade. Você falou o Instagram como vitrine, mas ele também tem o seu meio de mensagem, né? Com certeza. Acontece muito de algumas empresas responderem o cliente lá de forma muito automática. Me adiciona no WhatsApp. Isso. E aí, eu acredito que seja interessante primeiro fazer um acolhimento lá na própria plataforma. Se a pessoa decidiu mandar uma mensagem para você no Instagram, respeita a decisão da pessoa. E aí responda lá. Claro, em algum momento da mensagem, da conversa, você vai direcionar para o WhatsApp que tem mais recursos, né? Particularmente, eu prefiro manter uma conversa no WhatsApp do que no Instagram.
Mas se a pessoa me procura lá, eu vou iniciar a conversa por lá e depois que eu entender qual a necessidade dela, ou enfim, para amadurecer a conversa, eu levo para a direção do WhatsApp. Eu marco uma reunião presencial, sim. mas eu acho que é importante acolher e respeitar a decisão do cliente, né, nesse primeiro momento. Com certeza. A gente tem infelizmente o Brasil tem os brasileiros, né, não gostam muito de ler, e aí a gente vê em alguns posts aí várias perguntas, qual é o preço? Qual é o preço, né? Então, às vezes o preço está bem lá, tá bem lá na mensagem, mas... no post, mas as pessoas insistem em perguntar e você precisa responder quantas vezes for necessário. Não ignore esse cliente. Né? E quando ele chegar no direct, é como o Robson disse mesmo, né? Acolha ele, mas tente trazer de forma bem tranquila, com bom senso, para o canal do WhatsApp, porque lá você vai conseguir inserir ele numa lista de transmissão, numa lista VIP, ele vai poder salvar seu contato e receber os status, né? Lembrei de outra função, o status do WhatsApp, verdade, que é importante utilizar. Então, tire ele do Instagram e traga para o WhatsApp. Bacana. A gente já está se aproximando do final. Nosso público aqui são empresários. E aí tem alguns empresários que já têm esse processo fluindo, né, andando bem. E alguns que estão querendo iniciar, ou que estão iniciando, estão meio perdidos ainda. Eu queria que, assim, de forma resumida, tudo que a gente falou. A gente falou quase 1 hora aqui. Mas de forma assim, pontuar, quais seriam os primeiros passos para uma empresa utilizar o WhatsApp de forma profissional, de forma mais eficiente? Bom, primeiro de tudo é você entender o funcionamento do WhatsApp, é você entender o público que chega, quem é o público que está chegando pelo WhatsApp, você ter gestão, conhecimento de tudo o que acontece no canal do WhatsApp da sua empresa. Então, partindo desse princípio, desse início de você conhecer, utilizem as perguntas frequentes, porque existe muito, né? Todas as empresas fazem um relatório de perguntas frequentes. Utilizem esse material para poder conduzir o seu script, para poder organizar o seu atendimento, né? É importante que o gestor ele entenda qual é a demanda. Então, se eu atendo hoje 5 pessoas no WhatsApp, eu preciso profissionalizar para ampliar, né? Para 10, 15. Mas se eu atendo 20, 25, além de profissionalizar, eu preciso ter mais estratégias e qualificar melhor esse atendimento. Então, é importante que o gestor, que os empresários, eles tenham um olhar carinhoso e cuidadoso com o WhatsApp, né? Ela é um aplicativo que está sendo muito utilizado, né? Quem hoje nunca comprou pelo WhatsApp ou tirou alguma dúvida, enfim. Então, é importante que o gestor ele coloque para dentro das suas estratégias de venda esse canal que vai ajudar com certeza no faturamento da empresa. Bacana. Como é que a gente faz para encontrar a Otimiza? A Otimiza está no Instagram, otimiza.atendimento. Pode me procurar por lá, Érica. Tem muito conteúdo legal. Eu estava olhando hoje, inclusive, tem assim, quem conseguir olhar direitinho, é quase uma aula, viu, Robson? Porque eu compartilho muito o meu dia a dia e muitas coisas que acontecem realmente no canal do WhatsApp, na comunicação com o cliente. Então, estou lá no Instagram, otimiza.atendimento. Para encerrar, nós temos uma pergunta que não tem necessariamente a ver com o tema, mas tem a ver com o programa, né? O Acelera Marketing. Então, assim, já que você teve experiência como CLT, como empreendedora, como funcionária pública, você tem uma visão bem ampla, qual seria a sua dica para o empresário que está nos assistindo agora acelerar o marketing dele, acelerar a empresa dele, né? Então, assim, Robson, independente de ser WhatsApp ou não, a minha dica para o empresário acelerar o negócio dele é essa. Qual seria a sua dica? Esteja dentro do seu comércio, da sua loja, 100% integrado. Faça capacitação, vou dar várias dicas, viu, Robson? Porque fique à vontade. Às vezes o empresário acha que não precisa se capacitar e é importante, né, se capacitar. E a última dica, não vou colocar muitas, mas é capacitar o seu colaborador.
Isso não é um custo para a empresa. Isso será um investimento que a sua empresa vai fazer, dando um treinamento para poder ter mais resultados. Acho que é isso. Muito obrigado, Érica, pela seu conhecimento compartilhado, né, nesse programa, nesse episódio. E também agradeço a você pela audiência. Espero que essas dicas possam ser aplicadas no seu negócio e que você possa ter resultado com elas. Essa é a nossa intenção. Então, agradeço mais uma vez a sua audiência e até o próximo programa.